Bom dia a todos aqui presentes. Eu tenho a satisfação de servir como mediador num painel muito especial, não só pelas pessoas que o integram, sobretudo pela temática, que me parece uma temática nova, né? Nós temos aqui hoje o Jefferson Tolotti, presidente do Conselho da Medileve Produtos Médicos Hospitalares, meu amigo Luciano Teixeira Agliardi, diretor de controladoria das lojas Renner, e o psicanalista, professor do Instituto de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, professor da New York University, José Carlos Caliche. E a ideia desse painel é nós conversarmos um pouco sobre o DNA de uma empresa, o que é esse DNA, se isso molda a personalidade dessa empresa, como isso afeta o resultado e mais, como o inconsciente das pessoas que integram essa empresa se mistura com o inconsciente das outras e acaba gerando uma personalidade própria. E nesse grupo aqui, nós temos o Luciano, que trabalha numa grande empresa, já conhecida, uma empresa centenária, né, de muita tradição, inovadora e com uma personalidade muito clara. Nós temos o Jefferson, que criou uma empresa hoje que é uma grande empresa e que possui características dele. E temos um psicanalista que vai poder nos ajudar a desvendar essa relação entre o inconsciente e o DNA de uma empresa. Então, eu gostaria de começar com o Jefferson, né? Te fazendo a seguinte pergunta: Jefferson, como é que tu achas que as tuas características acabaram moldando o perfil da tua empresa? Alô. Primeiramente, obrigado pelo convite aqui, Rafael Pandolfo. Obrigado por compartilhar a mesa aí com o Luciano, com o Dr. José Carlos. Um enorme prazer e orgulho de estar aqui. Você sabe que eu gostaria de começar esse raciocínio do meu perfil um pouquinho antes, eu acho. Então, eu acho que tu és um empreendedor, tu começaste empreendendo na tua empresa, nós somos empreendedores, e eu acho que o empreendedor nasce aí desse ímpeto primeiro, usando uma oportunidade, usando uma dificuldade do mercado, e a gente pega as características, vai lá e se propõe alguma coisa. Então, eu costumo dizer que se começa tudo com um propósito grande. Esse propósito aí, depois a gente... E esse propósito tem que ser alicerçado eu acredito, pelos valores nossos. Então, por esses valores essenciais nossos. Esses valores essenciais têm muito a ver com a personalidade, talvez, dos criadores dessas empresas. E esses valores essenciais nós transformamos aí em empresas menores e maiores em grandes objetivos. E esses grandes objetivos, que são aquelas... Então, o propósito pode durar lá os seus 100 anos. Os grandes objetivos, ele pode... Nós podemos ter grandes objetivos de 3 anos, 5 anos, 20 anos. E aí nós vamos para as estratégias. E aí, com essas estratégias, normalmente anuais, aí a gente volta lá para aí o papel do líder, das lideranças, dos criadores, que são os, vamos dizer, que tem um vínculo com a cultura. E aí, eu acredito que nós, então, idealizadores, estamos ali para catalisar esses valores essenciais nossos. Os valores que nós construímos lá no início, nos primeiros pilares das nossas empresas. E o nosso papel como catalisadores, então, como vetores, eu acredito que seja basicamente o de coerência com o nosso propósito. Eu acho que o grande desafio nosso, como empreendedores, é sermos coerentes. Efetivamente cumprir o nosso propósito. A gente tem vivido tempos aí amplos de ESG, de governança. Nós estamos tendo esse cuidado do meio ambiente, de governança, com a nossa empresa, no pequeno detalhe, não só naquela busca incessante pelo resultado cobrado pelo mercado,
porque para nós o resultado, a lucratividade, advém efetivamente da coerência. E não é o nosso motor. Nosso motor é o propósito. Então, talvez até tergiversando demais, eu acho que isso é totalmente linkado aí, Pandolfo. E eu acredito que a nossa personalidade está mais linkada lá, ao início, ao propósito, que tem que ser defendido sempre com coerência e respeito ao time. Não sei se te respondi aí, Pandolfo. Perfeito, perfeito. Luciano, a tua experiência, né? Tu trabalhas numa empresa com uma cultura muito clara, uma empresa centenária. O quanto isso impacta no resultado da empresa e como tu achas que isso é transmitido dentro da empresa? Bom, muito obrigado pelo convite, Pandolfo, e um prazer dividir a mesa aqui com o Juliano, com o José Carlos. Acho que um tema super interessante, né, de muita reflexão aqui. Mas até na sequência, né, do que colocou o Juliano, acho que a empresa precisa ter muito claro o propósito, né? A partir do propósito você constrói a personalidade, a cultura, né? E ela tem sim o DNA do dono, do fundador, né? E empresas elas se tornam longevas e prósperas na medida que elas têm essa identidade, essa essência presente, né? E que funciona como um guarda-reio muitas vezes, porque a estratégia ela orienta o investimento, ela orienta os planos de curto, médio, longo prazo, né? Mas os valores eles vão delimitar o que é admitido de fato na organização, né? Então, eu posso buscar resultado com ética, com práticas sustentáveis, com respeito às pessoas, e isso é que vai criar de verdade o diferencial, vai criar identidade, vai criar essência do que verdadeiramente é a organização, né? Quando você consegue combinar resultado com cultura, com valores, você transforma a organização longeva, você pavimenta a perpetuidade dessa organização. Então, eu diria que na nossa companhia, cultura é algo muito valorizado, né? A gente carrega o DNA do fundador, do A.J. Renner, que era um sujeito que olhava muito para a qualidade, né? A gente transformou esse valor de qualidade como encantamento, né? Que é a superação da expectativa do consumidor. O valor de gente, o A.J. Renner, ele era um sujeito que alcançava benefícios importantes para os seus trabalhadores, muito antes de virarem direitos trabalhistas, né? A CLT data de 1946, né? As indústrias Renner têm muito mais tempo que isso. Acho que realmente uma empresa... o DNA tem mais de 100 anos, né? A fundação dos negócios começou lá em 1912, Lojas Renner é de 1965, depois que se desmembrou os negócios da família em moda, em tintas, enfim. Hoje a gente tem voo próprio, totalmente próprio, a empresa é uma corporation, mas é uma constante da liderança hoje a gente disseminar a cultura na equipe, é um dos principais papéis da liderança, né? Porque a gente acredita que a combinação da lógica, da estratégia com a cultura, com os valores é que garante a perpetuidade, garante identidade, né? E diria assim que as empresas e as lideranças bem-sucedidas são aquelas que transformam a empresa maior do que as próprias lideranças, de maneira que a empresa seja resiliente, até mesmo quando encontra uma liderança desalinhada, né? Ela tem resiliência, ela força, né, a identidade e acaba recrutando e atraindo pessoas que têm identidade com propósito, a cultura, os valores da companhia. Obrigado, Luciano. Bom, não sem motivo, eu deixei o psicanalista falar depois, né? Aliás, os psicanalistas geralmente interpretam o que a gente fala. Me diz uma coisa, Kalish, qual é a relação entre o inconsciente do fundador e o que eu posso chamar de personalidade de uma empresa? E eu posso dizer que cada instituição, ultrapassando a empresa, tem uma personalidade?
Bom dia a todos, bom dia, Rafael, muito obrigado pelo convite. É realmente um prazer estar num fórum tão diferente para mim, né? Tendo que falar sobre um assunto que para vocês é estranho, né? A maior parte deve estar se perguntando o que faz um psicanalista sentado nessa mesa, né? E eu me perguntei, quando o Rafael me convidou, né, o que eu poderia acrescentar ou dizer que pudesse ser útil aqui hoje, porque a linguagem de vocês é outra, né, o foco de vocês é outro, né, e até os conceitos de DNA, de inconsciente, resultado, também é outro, né? Então, eu preciso fazer algumas introduções, né? Eu vou me alongar um pouquinho. Se for muito, tu me avisa. Temos tempo. Tá. O ser humano, né, nós quando fomos criados ao longo da evolução, né, nós fomos separados pela evolução da espécie, né, pelas nossas qualidades mentais, né? Enquanto outros animais todos, ao longo... existe vida na Terra há mais ou menos 4 bilhões de anos, né? O ser humano só apareceu por aqui nos últimos 150 mil, né? E o ser humano, exatamente como ele nos últimos 30, 50 mil. Então nós somos muito jovens nessa conversa toda, mas o que nos diferenciou foi a nossa mente, a nossa capacidade mental. Nós não temos as mesmas propriedades físicas dos animais, nós não voamos, nós não temos a visão do animal, nós não corremos, nós não temos a força, nós não temos a capacidade de perceber coisas com o nosso aroma, né? Então, nós nos diferenciamos porque nós criamos uma mente particular, né? E nessa mente tem 2 componentes. Um é o componente cognitivo, é o componente que ajuda a gente a ter lógica, ajuda a gente a ter conhecimento, ajuda a gente a aproveitar o conhecimento e aplicar esse conhecimento, tá? E tudo isso é numa área consciente, né? E nós temos uma outra área, né, que foi desenvolvida provavelmente depois dessa área cognitiva, até porque os animais, ao longo da evolução, eles vão tendo cognição cada vez maior, né? Mas nós entramos em contato com o nosso mundo emocional, né? E a necessidade de dar significado para essas coisas emocionais que acontecem conosco foi criando uma coisa que os psicanalistas chamam de psiquismo, né? A área psíquica do ser humano, né? Por que que psicanalista interpreta, como disse o Rafael? Porque esta é uma área que não é visível. Ela não é uma área que tem materialidade. Quando a gente fala em emoções e significado das emoções, né, nós falamos de uma área que é completamente invisível e até imaterial, né? Então ela só pode ser interpretada. Nós não temos outro recurso que não usar a nossa imaginação e a nossa capacidade interpretativa para saber do que se fala, né, do que se sente e o que afinal de contas, move as pessoas a fazerem o que fazem, né? Nessa história de mover as pessoas, existe todo um longo percurso de estudos que foi identificando como é que se constitui o tal do inconsciente do ser humano. E aí tem palavras que vocês já ouviram, complexo de Édipo, né, narcisismo, e várias outras coisas que nós não vamos entrar nos detalhes, porque não é o nosso fórum, né? O fórum aqui é outro, né? Mas, então, chegando mais perto da pergunta do Rafael, né? Quando a gente fala no DNA de uma empresa e no inconsciente do seu fundador, né, a gente está falando do mito de criação da empresa, né? As empresas são criadas em cima de um mito, elas são criadas em cima de uma fantasia, né? Que pode ser uma fantasia de rivalidades, que pode ser uma fantasia de ser superior a todo mundo, né? Pode ser uma fantasia narcísica de querer dominar de uma forma até maldosa e sádica alguém.
E isso é claro, eu peguei exemplos aleatórios, né? É claro que vai influenciar em como essa empresa vai se constituir, né? Porque a maneira que esse mito é constituído constitui o DNA da empresa, do ponto de vista psicanalítico, né? E vai facilitar ou dificultar o crescimento da empresa. Por que facilita ou dificulta? Né? Porque todo agrupamento humano tende a borrar o indivíduo, né? O indivíduo não é o assunto no agrupamento, não é o assunto numa empresa, não é o assunto em uma instituição, né? É a instituição, é o grupo e é o projeto empresarial, né? Os objetivos empresariais, como o Jefferson falou, né? Quando nós entendemos que esses objetivos eles têm uma motivação que começou por um caminho que pode abafar os colaboradores, né? A gente já pode imaginar que essa empresa vai ser uma empresa que vai ter pouca inovação, vai ter pouco resultado em termos de integração com a sociedade, né? Os meus dois colegas aqui falaram sem... Nós não combinamos nada, então cada um disse o que quis dizer, né? Mas os dois falaram em relação com valores sociais, né? A empresa tem que estar integrada na sociedade. E isso é parte do resultado, né? Uma empresa que é só número, ela funciona um tempo, né? Mas ela, lamentavelmente, ela adoece, né? Porque ela não está integrada, né? Ela não está integrada. Para se integrar com o mercado, somente, né, funciona capengamente. Nós temos que ser capazes de nos integrar com todo a grande malha social que tem em volta, porque, por exemplo, né, o que representa uma empresa para um colaborador, né? Às vezes ela é simplesmente aquilo que dá a identidade dele, aquilo que insere ele na possibilidade de ter uma vida digna, né? Principalmente num país com tantas deficiências como o nosso. Então a empresa passa a ter papéis que, e todas as empresas têm em qualquer lugar, porque faz parte, se você quiser a gente discute isso um pouquinho depois, né? Mas faz parte do papel da empresa ajudar na construção da identidade da pessoa que está colaborando com a empresa, né? Então esse papel é fundamental para o resultado. Para a pessoa se sentir identificada com a empresa, tem que ter uma troca, né? Se não há troca, a coisa anda mal, né? Nós vamos precisar ter troca, e isso quer dizer que o indivíduo vai ter que aceitar que a empresa é maior do que ele, e a empresa vai ter que aceitar que nem filho, pai tem que aceitar filho, que o filho aos poucos vai crescer, né? E vai crescer e vai ficar autônomo, né? Os pais não gostam muito dessa ideia, né? Mas ficam autônomos, e graças a isso todos nós crescemos e somos seres individuais, né? Mas os colaboradores da empresa, para serem inovadores, para vestir a camiseta da empresa, eles têm que ter um aspecto individual valorizado. Então é uma arte do líder da empresa poder equilibrar a importância da empresa, o projeto da empresa e a valorização daqueles que são os colaboradores e que têm as suas expectativas e estão ali criando a sua própria identidade. É muito importante esse papel. Além disso, existem vários outros papéis sociais que eu vou chamar de socioculturais, né? Que se fala muito em valores, né? Essa palavra é muito usada quando se discute DNA inconsciente. Mas a gente pode dividir valores em valores conscientes, aqueles que são da meta, daquilo que a empresa decide literalmente dizer que é o seu perfil, né? Mas existem os outros valores que são dos fios invisíveis, né? Do inconsciente. Por exemplo, tem empresas que são mais éticas do que outras, né? A gente não costuma dizer isso em voz alta, mas como eu não vou dizer quem são, né? Eu posso dizer em voz alta.
tem empresas que são mais éticas do que outras. E quando a empresa não é ética, né, a cultura da empresa, que foi chamada de coerência, né, a coerência inclui ética, né, a coerência inclui respeito, a coerência inclui... São valores que não são declarados, né, mas eles têm que estar no DNA desde a sua fundação, né, porque eles não vão aparecer de repente, a não ser que haja uma revolução na empresa, que às vezes acontece, né? Mas tudo isso são detalhes que a gente pode aprofundar à medida que o assunto se tornar interessante para todo mundo discutir. Para dar uma resposta que nem foi tão rápida, começa por aí. Ótima resposta, obrigado. Jefferson, me diz uma coisa, no processo seletivo, qual é que vocês fazem dentro da empresa? Qual a importância da história de vida de cada colaborador em detrimento da qualificação técnica dele? Ou de cada candidato, melhor dizendo, né? Adolfo, a gente costuma dizer que nós não contratamos habilidades, nós contratamos pessoas identificadas, nós tentamos identificar. Eu não com todos os profissionais que trabalham no nosso grupo, hoje são mais de 2.000, mas sempre que possível eu começo conhecendo a história. Eu acho que é um respeito com o profissional que vem fazer parte do nosso grupo, ele conhecer a história do nosso grupo e nós conhecermos a história dele. E aí tentar colocar essa pessoa, eu acho que esse é o grande, talvez, indicador da empresa, mais do que a lucratividade. Eu sempre considero a lucratividade super necessária, obviamente, mas o efeito, não a causa. E a gente conseguir preencher as funções essenciais das empresas com pessoas certas. A disponibilidade tem que ser a menor possível desses cargos do ponto de vista de não estarem ocupados. Então, para a gente poder colocar essas pessoas identificadas, então, os nossos valores essenciais, com as nossas crenças, a gente também precisa saber um pouco da história deles. E, com isso, a gente consegue criar um vínculo também, um vínculo de propósito. Para nós é super importante conhecer a história dos nossos profissionais. Luciano, fala mais um pouco sobre essa mudança que a Renner teve para o encantamento e como isso permeia o dia a dia de vocês e, enfim, colabora para essa performance fantástica que vocês têm. Bom, o encantamento é a visão do nosso negócio e traduzindo, né, entregar as necessidades dos clientes, ou satisfazer as necessidades dos clientes, não é diferencial competitivo. Eu preciso superar as expectativas e isso nós chamamos de encantamento. Mas o encantamento ele tem que acontecer com todos os públicos. Eu preciso encantar acionista, eu preciso encantar clientes, eu preciso encantar os colaboradores também. Ou seja, nós temos como visão que essa conjugação, né, de atores é que faz um negócio ser próspero, né? Então, diria que foi uma tradução que nós fizemos, né, a um valor já que veio com o fundador, com o seu A.J. Renner, que costumava dizer que, por exemplo, a boa roupa feita ponto por ponto, ou seja, era uma obstinação que tinha, né, por produtos de qualidade, uma obstinação por valores, né, de respeito, de ética, e que nós traduzimos no encantamento. Então, é a palavra talvez mais falada, mais do que falar em resultado na nossa empresa, a gente fala de encantamento, porque a nossa crença também é essa, Jefferson, de que o resultado é um efeito, ele não é a causa, né? E se eu encanto o meu colaborador, ele vai encantar meu cliente. Se eu encantar meu cliente, eu vou encantar meu acionista. E com isso a gente tem um círculo virtuoso que gera resultado, que gera crescimento das pessoas, né? Eu gostei bastante também, Jefferson, quando você fala que conhecer a história, contratar pessoas e não habilidades, né? Porque pessoas com histórias bacanas, alinhadas com o nosso propósito,
são pessoas capazes de aprender habilidades, né? E acho que isso é importante. Qual a capacidade do sujeito de aprender, de incorporar os valores, né? Isso é muito mais importante do que receber uma foto, um sujeito pronto, com experiências que precisam fazer sentido com aquilo que a gente quer oferecer ao nosso cliente, né? Então, respondendo a sua pergunta, o encantamento para nós é a nossa visão, é a nossa forma de enxergar o nosso negócio, e a gente sempre olha para aquilo que a gente está fazendo e se questiona, bom, eu estou atendendo mais do que a expectativa que está criada no meu cliente, seja naquilo que nós estivermos fazendo, né? E dessa forma a gente acredita que consegue, né, manter a performance no longo prazo. Quando o J. Henry criou a empresa, não tinha o encantamento. Tu utilizaste uma outra expressão. Qual era mesmo? A boa roupa ponto a ponto. A boa roupa ponto a ponto. Dr. Calixto, a Renner passou por uma alteração, digamos assim, de mantra, da boa roupa ponto a ponto para o encantamento. Os americanos têm uma tradição de storytellers, né? E o storyteller, eu imagino que nada mais é do que uma criação de mito, né? A gente cria um mito para ficar repetindo dentro de uma instituição, em cima dele criar valores, enfim, e imaginar um cenário com parâmetros de ação e etc. Essa mudança, claro que foi uma mudança suave, mas foi uma mudança pode se considerar como um avanço do ponto a ponto para o encantamento. É fácil fazer? Eu consigo mudar a personalidade de uma empresa sem mudar a cabeça e o inconsciente dos seus gestores? Talvez eu não seja a pessoa mais adequada para responder isso, porque quem tem a experiência com isso são vocês dois, né? Mas eu diria o seguinte, que é impossível que isso seja um processo rápido, né? Porque processo não é rápido. Processo, por definição, é processo. É algo que começa e anda de acordo com a sua própria velocidade, né? E sem ter uma liderança que mude a maneira de enxergar esse assunto e que mude, inclusive, parte do DNA da empresa, não é possível que isso vá ter apenas por uma determinação voluntária que a partir de amanhã nós vamos fazer diferente. Não vai acontecer, né? É só a gente pensar o tempo que a gente leva para mudar qualquer coisa conosco mesmo, né? A gente toma decisões e aí a gente leva um certo tempo, né? Às vezes algumas semanas, às vezes alguns anos, às vezes algumas décadas, né? Para poder processar todas essas movimentações. Então, não há como ser algo repentino, né? Mas eu queria fazer uma referência que o Jefferson disse, que talvez junte com isso que o Rafael está perguntando. A pergunta para o Jefferson foi ligada a como é que ele faz a escolha, a eleição de um colaborador, né? E ele disse que antes da habilidade, a pessoa, né? A habilidade é parte de um processo e ela pode ser conquistada, né? Ela pode, e aliás o sistema ideal é que esse processo ocorra progressivamente. A pessoa tem que ter um potencial de desenvolver aquela habilidade. Ele não pode, se na entrevista inicial ele não tem aquele potencial, ele pode ser uma ótima pessoa para fazer outra coisa. Aquilo que ele está sendo candidato, está se pensando que ele é a pessoa, não vai ser, né? Então ele tem que ter potencial, né? Mas a estrutura da pessoa é que vai favorecer que seja uma pessoa capaz de se identificar com o DNA da empresa, com a estrutura da empresa e, portanto, com os processos de mudança e inovação da empresa. Por isso é que se junta um assunto com o outro, né? Então, eu queria sublinhar a palavra potencial para juntar com o que o Jefferson disse, que eu achei muito útil. Perfeito. Nós, lá no escritório, né, nós temos
muito claro, assim, o processo seletivo passa pela história de vida, né? Nós temos um apreço muito especial por pessoas que tiveram um turning point nas suas vidas e conseguiram superar, porque isso revela uma atitude diante da vida, e a vida nos apresenta obstáculos e metas todos os dias. Eu gostaria ainda, nesse aspecto da personalidade, né, fazer uma pergunta, primeiro para os dois gestores aqui, depois eu quero saber o que o psicanalista acha, que é o seguinte: às vezes no nosso dia a dia, nós temos um dado objetivo, matemático, que nos encaminha para uma decisão, mas a gente sente inconscientemente que aquela não é a decisão mais adequada. Esse é um sentimento que às vezes vem quase como uma certeza, mas a gente não consegue objetivar isso. E a bússola racional entra em conflito com a bússola inconsciente. Vocês já passaram por isso e como é que vocês lidam com isso? Agora eu começo com o Luciano. Bom, acho que, como a gente comentava na primeira pergunta que tu fizesse, a cultura, invariavelmente, ela serve como guarda-reio daquilo que se admite ou não na organização. Os dados, as estratégias, a equação de valor, ela nos conduz, muitas vezes, para um caminho que é matemático, né? Que nos indica que, bom, é por aqui eu vou oferir o melhor resultado. Agora, aquilo faz sentido para o meu propósito? Faz sentido com a forma com que eu quero ser visto pelo meu cliente, pela sociedade? Então, eu diria para você que a gente se depara com isso com muita frequência quando se toca um negócio diverso e grande, com tanta oportunidade, né? Isso surge quando se tem uma oferta para fazer um M&A, por exemplo. Você precisa ver qual é o fit daquela organização, se faz sentido ou não faz sentido com o teu propósito, com a forma com que tu quer te posicionar perante o teu consumidor. Quando você faz uma transação tributária, por exemplo, que é uma das áreas que eu cuido, aquilo faz sentido com o meu nível, o meu apetite de risco ou com os meus valores éticos, faz sentido? Então, porque muitas vezes você enxerga o caminho do resultado como uma linha reta, mas não é uma linha reta. Você tem que fazer zigue-zague. É que nem na navegação. O vento muda e vem tempestade. A linha reta, muitas vezes, parece ser o caminho mais curto, mas se eu quiser avançar em linha reta, eu não saio do lugar ou até retrocedo. E quando eu desvirtuo do meu propósito, da minha cultura, muitas vezes eu naufrago, né? Porque eu perco a essência. A gente já viu muitas empresas, muitas histórias de empresas que sucumbem porque não foram fiéis aos seus princípios, aos seus valores, né? Então, falar de uma situação particular é complicado, mas eu diria que é com muita frequência que você vive essa dicotomia entre o curto prazo, o caminho mais rápido, o caminho matemático, né? Mas a tua intuição, e eu diria mais, né? Cultura forte, valores fortes, vão além da intuição, porque é aquilo que se admite ou não admite, né? Para manter a essência e identidade da organização. Perfeito. Jefferson. Pandolfo, eu acho que a primeira coisa, e eu concordo totalmente aí com a questão do Luciano Guard-Hale, tá? A questão do propósito é sempre, e as crenças, os nossos valores. Mas, mesmo quando a gente às vezes está respeitando isso, intuitivamente aparecem decisões. Nós temos muitas decisões. Eu acho que a primeira coisa que tem que desmistificar é que nós não somos um oráculo. O líder não é o oráculo. O líder não é o mago dos magos. Nós temos dúvidas também. E aí é o modelo de construção dessa resposta, né? Então, tu tem a questão participativa, a questão da construção, os porquês. Eu acho que tem
eu não sou nem um pouco entendido em psicanálise, doutor, e devo precisar muito dela, né? Mas eu entendo que chega uma altura na vida e se constrói essa figura do líder aí, às vezes até construindo a própria imagem da empresa, e o líder para de se fazer a pergunta por quê, aquela pergunta que eu chamo de pergunta infantil, né? Por quê? Então a resposta ela tem que sobreviver aos porquês. 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia de porquês. E muitas vezes ainda assim permanece a dúvida. E nós temos que decidir. Porque eu falo muito na empresa, eu não tenho a fórmula do sucesso, mas eu tenho a do insucesso. Continua fazendo sempre a mesma coisa. Nós temos que respeitar os valores, mas nós temos que evoluir. Nós temos que mudar, nós temos que avançar. Está aí o ponto a ponto para o encantamento. Está respeitando, né? O ponto a ponto é uma maneira linda de falar encantamento, né? O cuidado em cada detalhe. Agora, precisamos evoluir, porque deixa de fazer o ponto a ponto e se torna quase um império industrial aí comercial, né? Tem que se adaptar a isso, evoluir. Então, voltando lá, tem o friozinho na barriga, mas para evitar um frio da barriga, uma questão do oráculo, simplesmente, vamos fazer os questionamentos dos porquês. E aí, antes de não decidir, tem que ser decidido, né? Esse é o que diferencia muito aqui a nossa gestão privada da gestão pública. Eles acham que o tempo público é diferente do nosso. Certa vez eu falando com um membro do judiciário, ele respondeu para mim: Jefferson, o judiciário tem o seu tempo. Eu respondi: eu tenho meu tempo de vida para ter essa decisão sua, Vossa Excelência. Então, nós precisamos decidir, nós temos que fazer os porquês, participar com a equipe, fazer a equipe fazer parte dessa decisão, para que tenha adesão também, né? Porque é super importante ter adesão, e eu buscar o consenso, e o consenso não é unanimidade, é consenso, não unanimidade. E aí, vem lá no finalzinho uma coisa, uma outra... Eu estou ficando mais velho, eu vou colecionando ditos, tá, pessoal? Criando ditos, assim. E eu digo, olha, a conquista, ela é coletiva, de todo o nosso grupo. Mas a liderança, muitas vezes, é solitária. Você vai ter que decidir, mesmo com aquele friozinho na barriga. E agora eu vou contar, depois de respondido todos os porquês, Pandolfo, para mim. Eu não sei porquê, doutor, o senhor deve saber bem melhor que eu. Escute o friozinho na barriga. Se ele diz lá dentro de ti para não fazer, esquece do ego, esquece do superpoder que o doutor começou falando lá, da grandeza. Escuta o friozinho na barriga, porque os porquês estão indicando, na verdade, que aquilo não deve ser feito ou que deve ser feito. Não sei se respondi um pouco. Muito bem. Doutor Calixto, nós ouvimos aqui apontamentos muito interessantes, né? A questão do DNA, ou de uma personalidade, ou de uma história, ou de um mantra, como a J. Renner, servem mais ou menos, poderiam servir como aquele pai inconsciente, que quando a gente está em dúvida se faz ou não uma coisa, a gente imagina o que ele faria se estivesse na nossa situação, 1. E 2, muitas vezes, nessa situação de dúvida entre o indicador objetivo, racional, que me aponta para um lado, e o frio na barriga, ou a convicção interna que me leva para outro, como eu posso separar o que é medo, o medo que, digamos assim, tranca, do que é realmente uma manifestação de algo que é verdadeiro, que deve ser respeitado, porque vai ser o melhor para mim. O bom é que a gente soubesse fórmulas, né? Que a gente pudesse responder essas coisas com uma fórmula, né? Não é com fórmulas, né? Quando a gente quer lidar com intuição, né? Nós temos um jogo entre a coragem e a prepotência e uma certa arrogância, né?
Se vence a arrogância, né, a coragem não vai ajudar em nada, porque a arrogância é contrária ao pensamento, né? E quando a gente tem o friozinho na barriga, disse o Jefferson uma palavra que é sábia. A gente tem que escutar o friozinho na barriga, né? Escutar quer dizer pensar sobre ele, né? Não é porque a gente tem o friozinho na barriga, ou uma ideia nova, ou algum tipo de intuição que diz que a gente deve fazer diferente do que a gente fazia, né? Que a gente tem que imediatamente seguir, senão a gente vai ficar só prepotente, né? O friozinho na barriga é um estímulo à reflexão, né? E é bom que a reflexão possa ser em conjunto, é bom que a reflexão possa ter tempo, né? Mas, como disse o Jefferson também, o tempo também é limitado, né? Então tem que ter um momento que é o momento da decisão, né? Esse momento da decisão, se o grupo é um grupo integrado, ele vai poder equilibrar entre a prepotência, né, e a novidade, aquilo que é literalmente a inovação, né? Muitas vezes a gente acha que as coisas são interessantes, são inovadoras e estão baseadas numa crença onipotente, numa crença prepotente, né? E aí a gente já sabe que, assim como a fórmula de fazer tudo igual não vai dar certo, não faz crescer, a fórmula de basear na prepotência também não vai crescer. Aliás, essa dá errado mais cedo, né? Porque a gente acaba chutando a pedra antes de ultrapassá-la, né? Então, eu diria que o grande truque é a gente ouvir a intuição, né? E poder manter a reflexão, manter a pergunta, né? E não querer chegar logo na resposta, né? Esse é o grande truque. É um novo dito para a tua coleção, né? E para a tua primeira pergunta sobre os papéis, né? Se o líder acaba ocupando o lugar do pai, né? Necessariamente o líder é um ser idealizado, né? Alguma coisa no líder não só é idealizada, como deve ser idealizada, né? Se a gente conhecer os líderes sem idealizar, eles vão deixar de ser líderes. É que nem tentar namorar uma pessoa que a gente já conhece na sua total intimidade, né? Não vai se apaixonar, né? Para se apaixonar, tem que ter uma certa idealização, né? Faz parte da paixão, assim como faz parte da constituição do inconsciente da empresa, poder manter as idealizações do seu tamanho certo, não baseada na arrogância, na prepotência ou no domínio sádico, né? Quando é nisso, vira outra coisa que não é o lugar esse do líder da empresa. Perfeito. Jefferson, a gente poderia dizer, na tua visão, que pessoas felizes dão lucro e pessoas tristes dão prejuízo? A gente brinca na empresa com isso, né? Que a gente busca que as pessoas estejam felizes lá. Mas é impossível que nós todos estejamos felizes sempre. E aí vem a coerência de novo, né? Todos nós passamos por dificuldades, por necessidades, e eu acho que aí vem o papel do líder também, de amparar. Eu vou começar falando dos momentos da tristeza, e que não são poucos. E o comportamento da empresa, da liderança, dos líderes da empresa, nesses momentos difíceis. É esse comportamento da empresa, quando precisa abraçar, quando precisa estar presente na vida das pessoas. Está aí o caso das enchentes, né? Como a empresa se comportou nesse momento de tristeza, para que nós buscássemos a felicidade de novo. E é muito emblemático, o comportamento nas horas difíceis mostra o comportamento da empresa, do líder, dos líderes,
E aquilo dá uma coesão, deixa esse time forte, porque ele sabe que vai ser abraçado. E aí nós conseguimos colher essa... Quem sou eu para essa análise, né, doutor? Mas quase um espírito de felicidade coletiva nossa lá. Então, e trazer desafios, proporcionar a possibilidade dessas pessoas crescerem. Está dentro lá do link que começamos aí, conjuntamente, Luciano, todos aqui, que é o propósito. O doutor falou aqui antes também, não adianta nós chegarmos lá e colocarmos a empresa, o nosso objetivo é faturar 1 bilhão. Tá bom. O que soma esse bilhão? O que é esse bilhão? Uma vez atingido, morreu a empresa? Esse grande objetivo é atingir 1 bilhão? Não, nosso objetivo não, nosso propósito é levar saúde. Nosso objetivo é ter presença nacional, internacional, alguma coisa nesse sentido, ser referência nesse serviço, na qualidade desse serviço. E aí, através desse propósito, desse objetivo, trazer essas oportunidades de crescimento para esse tipo e para o nosso time e a felicidade para ele. Não sei se ajudei aí, Paulo. Ajudou, não muito. Luciano, me diz uma coisa, dentro de uma estrutura, a gente ouviu, acho que nas décadas passadas, né? Já faz bastante tempo, aquela máxima, não se mistura a vida privada da pessoa com a sua vida corporativa. Mas a partir do momento em que a felicidade da pessoa impacta no resultado da empresa, como é que tu vês esse ponto? O quanto que a empresa deve se preocupar com o seu colaborador e o quanto isso, na tua opinião, pode ser transferido para resultado? Bom, acho que é uma premissa vencida, né? Felizmente, porque não existe... O indivíduo é único, né? Não existe um indivíduo, o sujeito... Na vida pessoal, ele vai transferir para o trabalho muito daquilo que ele está vivendo. Se ele está feliz, ele vai trabalhar com mais alegria, com mais energia. Se ele está triste, isso certamente. Se ele tem problemas e a empresa silencia ou ignora, né, aquilo que está acontecendo com ele, certamente ele não vai ter bom desempenho. Então, acho que a empresa é um ambiente de acolhimento também, né? E a gente teve experiências muito fortes, né, nos últimos 5 anos. Né? Nós passamos por uma pandemia e aqui no nosso estado a gente passou por uma catástrofe, né? É difícil encontrar adjetivos para o que a gente assistiu aqui. E muitos, Brasil afora, a gente tem negócios no Brasil inteiro e a gente escutava bastante solidariedade até de outros estados, enfim, de outras empresas e autoridades sobre o que estava acontecendo aqui, né? E nos questionavam, mas como vocês reagiram rápido, né? Eu acho que nós assistimos a um espírito coletivo de acolhimento no nosso estado. As empresas, acho que nos momentos difíceis e que realmente os valores são colocados à prova, né? Então, no caso da nossa, né, olhando para a nossa empresa, a gente atuou forte para apoiar a sociedade, o nosso estado, que é o berço de nascimento da Renner, mas com muita força o nosso colaborador, né? Criamos fundo, apoiamos a reconstrução, colocamos gente em hotel, né? Suportamos de todas as maneiras, psicológica inclusive, né? Colocamos serviço profissional à disposição das pessoas, porque não existe, literalmente, o sujeito é único, e sem dúvida, né? Concordo com o Juliano, as pessoas não são felizes o tempo todo, mas a gente tem que ser um veículo também para pavimentar e criar condições para que elas sejam felizes, né? Porque pessoas felizes, elas disseminam felicidade, inclusive para o nosso cliente. Sou uma empresa de varejo, eu preciso ter alegria, eu preciso ter meu colaborador com um sorriso verdadeiro na hora de receber o cliente. E uma coisa que a gente sempre se orgulhou muito, né, de perceber, o cliente perceber a diferença. Quando entra na minha loja, na loja do concorrente, ele tem que perceber a diferença. O encantamento, ninguém vai encantar ninguém se está triste, né? Vai ser muito difícil,
né? Aí o sujeito tem que ser um ator de primeiríssima linha e realmente nós não contratamos atores, a gente contrata pessoas verdadeiras, né? Então, acredito muito nisso, né? Que a vida privada e pessoal se mistura, vida privada e vida profissional. E por isso conhecer a história das pessoas é tão importante, né? Para saber se tem fit mesmo com aquilo que é a cultura da organização, inclusive para torná-la, para perpetuar. Porque o fundador, ele tem um ciclo de vida, né? E nós construímos empresas, ao menos a nossa empresa, o negócio Renner tem mais de 100 anos. Como empresa, como SA, né, de 1965, nós estamos fazendo 60 anos esse ano. E ela precisa ser maior do que os fundadores. A Renner não está mais em geração nenhuma, porque não é mais familiar há 27 anos. Nós não somos uma empresa familiar. E desde 2005, ou seja, há 20 anos, nós viramos uma corporation. E nós continuamos preservando a identidade, os valores, né, através das pessoas, né? Então, é fácil a gente ampliar, né, as perguntas, né? Mas enfim, né, nós acreditamos muito, né, e o encantamento é isso, tá? Quem encanta é encantado. E para encantar o sujeito tem que estar bem, né? E ele não pode ser um ator, ele tem que ser genuíno e verdadeiro. Acho que até falando disso, o líder, quando está falando com a equipe percebe se ele está sendo verdadeiro, se ele tem, né, se ele está com uma boa energia ou não. E esse é o grande desafio, né? Porque a gente também não está sempre feliz, né? A gente tem os nossos momentos de queda, né? E por isso valorizar as pessoas, cuidar das pessoas é tão importante, porque nos momentos que a gente precisa, a gente também é cuidado pela própria equipe. Então, eu diria que um terreno fértil, criar uma cultura de cuidado, de valorização de gente, é muito importante, inclusive para a gente tornar o ambiente um ambiente de pessoas felizes e que geram resultado, né? Obrigado. Dr. Calich, o quanto que um conflito interno de uma pessoa pode ser projetado em conflitos organizacionais, ou seja, uma pessoa que não bem resolvida ou que não trabalha os seus conflitos internos pode ter dificuldades ou criar problemas no seu ambiente organizacional ligados a essa dificuldade? Definitivamente, né? Porque nós somos constituídos por uma parte muito pequena, que é o nosso consciente, as coisas que a gente é capaz de dominar, e uma parte muito grande, que é o mundo inconsciente, as nossas motivações inconscientes e os nossos conflitos inconscientes, né? E eles estão sempre ativos na relação com os outros, né? Nós somos sempre seres relacionais. Nós, mesmo quando a gente está isolado dos outros e provoca efeitos nos outros, né? E quando a gente está em contato numa empresa, e a empresa é um lugar que ocupa um tempo das pessoas maior do que qualquer outra coisa na vida, né? O tempo de trabalho, o tempo de troca é muito grande, né? E a importância da empresa, como já se falou, vai fazer com que também seja um atrator de conflitos, né? Então, esses conflitos, eles vão acabar aparecendo. Por exemplo, uma pessoa que está com um importante conflito conjugal, né? Isso vai acabar tendo repercussões na maneira dessa pessoa se relacionar com os outros da empresa, né? E na maneira como ele vai querer produzir, na maneira como ele vai querer inovar, na maneira como ele vai aceitar contrariedades, né? Porque a vida em coletivo significa a gente aprender a conviver com contrariedades, né? Viver com os outros é viver com contrariedades, né? A gente gosta de pensar que os outros sempre somam, né? Mas os outros somam contrariedades, né? A gente vai tendo que aprender a conviver com contrariedades e tolerar frustrações, né?
Então os conflitos vão aparecendo, né? Quando o conflito é inconsciente, aparece mais fácil, porque a pessoa nem tem um domínio sobre isso, né? Eu estou muito incomodado porque eu tive uma briga familiar, né? E isso está fazendo com que eu queira me vingar de pessoas, né? Isso vai ter os reflexos na maneira com que eu vou me relacionar com os negócios da empresa. Quando é o líder que está nessa situação, a empresa inteira sofre, né? E isso, às vezes, exige até intervenções, porque isso contamina, né? O mundo inconsciente, o mundo esse do invisível e material, das motivações da gente, ele contamina, né? Ele é pior que Covid, né? Ele contamina com muita facilidade, né? E o que é mais complicado ainda, Covid tinha uma mortalidade alta, mas o tempo de duração da Covid era conhecido. Os conflitos inconscientes, eles podem durar, às vezes, décadas e ficar incomodando. Então, sim, podem definitivamente, e dentro dessa perspectiva, o mais importante é a gente poder estar aberto, permeável, a entrar em contato com aquilo que a gente não sabe sobre a gente, né? Todas as empresas hoje em dia têm sistemas de feedback, sistemas de integração de equipes, né? Essas escutas, para voltar para a palavra que o Jefferson usou, são fundamentais. A gente tem que poder escutar o que dizem da gente. Se a gente não sabe escutar isso, não vai dar para funcionar, né? A gente vai ter só um lugar, que é o lugar daquele que sabe tudo, né? Vai resolver tudo e, em geral, vai dar com a cara na parede, né? Então, sim. Ótimo. Jefferson, me diz uma coisa, o quanto a capacidade de conhecer os erros é fundamental como virtude de um gestor? Pandolfo, eu acho que vamos voltar lá à questão da coerência. Vamos voltar. Eu acho que o líder tem que ser autêntico, ele tem que ser verdadeiro. E, de novo, eu vou voltar lá para a questão do oráculo. Nós não somos o oráculo, não temos resposta para tudo, nós somos humanos, nós erramos. E eu acho que quando nós reconhecemos, sabe que eu gosto muito, e eu acho que eu cresço muito com a equipe quando eu me desculpo. E a equipe reconhece isso. E isso traz informação. O doutor acabou de falar há pouco aqui, de a gente não ser refratário a críticas. É super importante, senão nós estamos criando uma barreira que nos afasta da informação do que é verdadeiro na empresa. Só chegam aquelas coisas que nós gostaríamos que chegassem. Então é super importante a gente ouvir a crítica, refletir sobre os erros e crescer, porque o empreendedor tem essa característica. Quem de nós não errou e vai errar, porque empreender também é errar. Aqui no Brasil a gente tem o hábito de só falar dos acertos. Não, nós acertamos, claro, para estarmos todos aqui nós acertamos muito, mas nós erramos. E aí tem que aprender com o erro e ficar mais forte, resiliente e bola para frente aí. Então, assumir o erro, participar, ser autêntico, acho que é verdadeiro, é chave do negócio. E aí a equipe se aproxima e nós todos crescemos com os erros da equipe, com os erros do líder e buscamos cada vez acertar mais. Perfeito. Luciano, na tomada de decisões, muitas vezes a gente tenta construir consenso, mas a gente não consegue, né? Qual a importância de, em determinadas situações, a gente ser mais impositivo ou compor mais, né? Como que tu defines como estratégia mais importante a curto prazo? Bom, teve uma das falas do professor Kalish, que ele fala de estar integrado, né, com a sociedade, que isso, enfim, é importante no processo empresarial. E eu diria o seguinte, que
a tomada de decisão, né, ela vai ser mais acertada quanto mais inteligência você conseguir reunir para avaliar o problema e tomar decisão. E sim, né, a gente se depara com decisões que precisam ser tomadas de uma forma urgente, às vezes, né? Mas muitas vezes a gente tem tempo de penso, né? E é muito importante eu ter um ambiente diverso de pessoas que veem o mundo de uma forma diferente, que trazem contribuições diferentes, até mesmo do que seria, né, a cabeça sozinha do líder, né? Então, diria assim que hoje a gente tem uma enormidade de dados disponíveis e muito se fala, né? A gente tem trabalhado muito isso de tomar decisão baseada em dados, né? Existe sempre essa perseguição, e ela é normal, de a gente tentar diminuir o tamanho da intuição e utilizar mais e mais dados, porque eles nos dizem muito, né? Então, dados, diversidade de opiniões, a inteligência coletiva é muito importante, né? Ouvir as pessoas. Eu, particularmente, gosto de compartilhar praticamente todas as minhas decisões. Antes de eu tomar uma decisão, eu gosto de ouvir as pessoas, né? E agora sim, vai chegar um momento que você tem que decidir e você tem que ter coragem, né? Você reúne as informações, os dados, as opiniões, né? Vai ouvir o segundo cérebro também, que é o friozinho na barriga, que o Jefferson disse, e vai tomar a decisão, né? E eu sinto que hoje as organizações bem-sucedidas, elas estão muito mais preparadas, inclusive, para tomar a decisão, né? Porque a gente tem muito mais inteligência disponível, né? A diversidade é algo bastante valorizado hoje em muitas organizações. Nós valorizamos muito a diversidade. A gente chega a ter meta de diversidade dentro da empresa. Faz diferença até para o bônus da liderança, o quanto diverso, o quanto ele tem trabalhado por isso. Dados, né? Existem sistemas de inteligência artificial suportando tomada de decisão, né? E existe a coragem, né? Que no fim do dia, é determinante também, né? Principalmente quando a gente tem que tomar decisões com urgência, que não necessariamente você consegue ouvir tantas opiniões, né? Perfeito. Dr. Kalish, o medo muitas vezes é visto como um sentimento menor. Mas o medo talvez seja o principal instinto de sobrevivência do ser humano. Se ele não tivesse medo, ele não fugiria do leão. Ele não fugiria de alguns perigos que são ameaças concretas. As pessoas se preocupam muito em aprimorar suas skills, as suas habilidades. Mas muitas vezes o medo também pode ser um impeditivo que tranca. Qual a importância de trabalhar internamente o inconsciente para o crescimento pessoal e, consequentemente, profissional? Vamos separar medo de uma palavra que a maior parte de vocês deve conhecer, que é fobia, né? Medo e fobia não são exatamente a mesma coisa, né? Uma pessoa pode... A gente usa genericamente medo, né? Mas fobia já é um sintoma, né? Medo pode ser uma defesa natural de sobrevivência, como diz o Rafael, né? Se nós não tivéssemos medo, a gente não fugiria do leão, né? E nem a gente se prepararia para os terremotos que acontecem no mundo, né? A gente se prepara porque a gente tem medo, né? Então o medo é útil, né? A fobia é outra coisa, né? Por exemplo, a pessoa tem medo de avião, né? Medo de avião não é bem medo, né? Porque já é um medo deslocado, né? Avião, como a maior parte das pessoas sabe, aliás, era até há 2 meses atrás, porque nos últimos 2 meses a quantidade de acidentes aéreos deve ser para aumentar a sensação de que algo está errado, né? Mas sempre foi
um meio de transporte extremamente seguro, né? Não há lógica em ter medo. Assim como, eu nem quero discutir esse assunto, porque ele não se presta à discussão, assim como medo de barata, né? Barata não é um ser que deveria despertar medo de ninguém, né? As pessoas até usam palavras do tipo, não, eu não tenho medo, eu tenho nojo, né? E por aí vai, né? Mas é um medo deslocado. Aí a gente já entrou nas fobias, né? A fobia é um obstáculo, né? Se a pessoa, por exemplo, um empresário, qualquer um de vocês aqui, que tenha medo de avião, ele vai estar encrencado, porque hoje em dia não temos como nos dar o luxo de ter medo de avião, né? Se tem, ele vai ter que tentar resolver isso no seu tratamento, né? Porque é um obstáculo. Então, os medos deslocados, os medos que são projeções do inconsciente em outras coisas, né? Eles têm que ser tratados porque eles são sintomas, eles são problemas. Os medos, como reação a perigos, eles, ao contrário, eles têm que ser respeitados. Eles têm que ser, de alguma forma, até valorizados. Se a gente não tem medo, a gente só pode usar a prepotência de novo, né? E nada pior do que a gente pensar que não, eu vou lá e vou enfrentar o leão, né? Todo mundo já sabe o que vai acontecer nas cenas do próximo capítulo, né? Então, medo é extremamente útil, fobia é melhor dar uma conversada com alguém que possa ajudar. Perfeito. Bom, gente, esse painel teve como principal fato assim, desencadeador, né? O modo assim, pelo qual o escritório identifica o direito. Tá? Nós trabalhamos com a lei, nós trabalhamos com dados objetivos, mas o direito, acima de tudo, é um processo humano que envolve inconsciente de julgador, que envolve as partes, que envolve o medo, que envolve identificação. Por isso que cada detalhe é muito importante. Identificar os sentimentos também é fundamental na nossa tomada de decisão. Também nós verificamos assim, a importância da constituição desses elementos subjetivos na personalidade de uma instituição. Nós temos o caso da Renner, né, que é uma empresa familiar, o filho que ficou hoje internacional e é cidadão do mundo, é uma company, né? Nós temos o caso de uma empresa que está iniciando ainda com essa marca do seu dono, e temos um psicanalista que nos ajudou a desvendar essa história e a importância da personalidade para o sucesso e para o lucro de todas as instituições. Quero agradecer muito a presença de vocês três, dizer que para mim foi uma mesa, né, muito desafiadora, por estar falando com empresários que eu admiro muito, tenho muito conhecimento, por estar falando de uma área que eu não entendo, que é a psicanálise, não tenho conhecimento científico. Então, quero agradecer a vocês três pela paciência também de debater com esse tributarista aqui temas tão importantes para nossas vidas, tá? Quero pedir uma salva de palmas aí a todos. Com isso, eu encerro essa mesa agora de debates. Obrigado.